Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim, Yasmin. Padre, como podemos ser boas ovelhas? Essa pergunta é excelente, hein? Jesus nos compara com ovelhas. Então, todos aqueles que têm fé em Jesus vão olhar para ele como o bom pastor, e nós somos ovelhas. Se ele é o bom pastor, nós também devemos ser boas ovelhas. Até o padre, antes de ser configurado a Jesus, ele estava sentado em meio ao povo e Deus o chama para se configurar com ele no sacerdócio. Então, antes de ser bom pastor, o padre precisa ser boa ovelha. A boa ovelha, ela é prudente, não se coloca em situação de risco. E nós também devemos viver a nossa vida com prudência, refletir antes de falar. A ovelha, ela é dócil, não é um animal feroz. Então, como é que a gente pode ser boa ovelha? Vivendo o relacionamento com Jesus, quando a gente reza, pedindo um coração doce, amoroso, um coração dócil a Jesus. A ovelha, ela escuta a voz do pastor e ela obedece à voz do pastor. Então, para ser boa ovelha, eu preciso escutar a voz de Jesus, escutar a palavra, ler a Escritura, ler a Bíblia e obedecer aquilo que Jesus está falando. Então, essa obediência, Yasmin, a gente deve viver no relacionamento com Deus, e todas as crianças devem viver a obediência também em casa, com seus pais. A ovelha, ela é obediente. Podemos ver na ovelha uma simplicidade, não tem orgulho. Ela segue tudo que o pastor pede, reconhece a voz, está junto do pastor, que é Jesus. Então, para ser boa ovelha, eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso estar na igreja. O que posso fazer para ajudar o Senhor a ser bom pastor? Que pergunta elegante, hein, gente? O que a Yasmin, a comunidade, né, você que nos escuta, pode fazer pelo sacerdote, pelo papa, pelos bispos. As ovelhas devem querer o bem do pastor e o pastor deve querer o bem das ovelhas. Então, Yasmin, quando você rezar, lembre sempre dos padres que ajudam aqui na paróquia, Padre José Osmar, Padre João Marcelo, né? E você que nos escuta, na sua oração, reze pelo seu pároco, apoie o seu pároco. Então, você faz parte da PASCOM, ajuda a cantar na missa das crianças, você está ajudando o padre a pastorear, a guiar, a conduzir. A sua presença na igreja já é um incentivo para o padre. Se as pessoas ficam em casa,
não vem à missa, às vezes pode ter um desânimo. E a gente deve evitar o desânimo. Quando nós estamos unidos, não tem tristeza. Tem união, tem alegria, tem superação, tem crescimento. Então ajuda muito o sacerdote, aquele que está unido a ele, unido aos grupos, unido na igreja. A união pode fazer a diferença na nossa comunidade. Sou muito grato pela paróquia, pela sua presença. Que Deus continue nos abençoando para que a gente seja um só rebanho e que Jesus seja o nosso bom pastor. Muito obrigado pela pergunta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.